Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Sara. No vídeo de hoje eu vou estar falando as 10 dicas de como eu aprendi inglês mais fácil e de como vocês podem aprender inglês sem fazer curso, sem pagar nada. Então, no meu último vídeo, um dos meus últimos vídeos que eu fiz em português, eu falei sobre como eu aprendi a falar inglês em 6 meses. Eu já moro nos Estados Unidos faz 5 anos, mas quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar nada em inglês. Eu fui pra escola, não sabia nada. Vai assistir meu vídeo que você vai saber da história. E foi desse jeito que eu aprendi, tipo, praticamente fluente em 6 meses. A primeira dica que eu posso garantir que vai ajudar muito é baixar aplicativos que tem tipo jogos, essas coisas assim, que dá pra você aprender inglês e simplesmente go no aplicativo e fazer as coisas todo dia. Eles te dão tipo lições, coisa pra ler. É tipo como se você tivesse uma classe de inglês, mas sem pagar nada, no seu celular, no seu tempo. Particularmente, quando eu tava aprendendo, eu usei o Duolingo, mas se você procurar aplicativos que vai falar inglês, você pode experimentar o aplicativo, se você não gostar, mas o Duolingo é o meu preferido. A segunda dica que eu posso falar que me ajudou bastante também é assistir filmes e séries só em inglês. Assistir filmes americanos em inglês com legenda em português. Isso é um ótimo jeito de aprender porque você tá escutando e pra quem já conhece o inglês melhor, você vai pegando as palavras assim, por exemplo, você sabe 5 palavras de uma frase com 10 palavras. Aí você, tipo, no seu cérebro mesmo já conecta tudo, você pensa assim, ah, agora eu entendi. Só isso, quando você tá lendo as palavras, você aprende a pronunciação. Pra mim, isso foi o meu jeito favorito de aprender, porque eu amo assistir filme e série, e quando eu assistia em inglês era tipo assim, super interessante, sabe? E tipo, eu sei que muita gente não gosta de assistir em inglês e se põe legenda em português, fala que não consegue acompanhar a legenda, mas se você realmente quer aprender, você vai acostumar e vai até começar a gostar. E depois, quando você começar a acostumar melhor e já tá melhor no inglês, o que foi o que eu fiz, eu coloquei legenda em inglês e o áudio em inglês. Porque aí você aprende a escrever, a pronunciar e você aprende as palavras. A terceira dica é praticar o seu speaking. Muita gente tem vergonha de falar e acaba não praticando o speaking. Assim, eu entendo muito inglês, eu sei ler, eu sei escrever, entendo, mas quando eu falo, eu não consigo, eu tenho vergonha. Esse que tá o problema. A vergonha vai te impedir de praticar e não praticando vai te impedir de chegar onde você quer chegar. Então não tenha vergonha de falar e fale até sozinho mesmo. A quarta dica que eu vou falar é escrever as coisas importantes. Não pega um caderno, uma caneta, separa esse caderno para poder escrever todas as coisas que você aprender. Então, digamos que você aprendeu um verbo, aí você escreve lá e faz as suas anotações e você pode estudar nesse caderno e te ensinar você mesmo como se fosse um curso, mas você tá sendo sua própria professora. Traduzindo as coisas que você usa no dia a dia é uma ótima ideia também. Por exemplo, eu acordei. Aí você traduz isso e aprende. Aí, tipo, escova de dente, pasta de dente, café da manhã, almoço, tipo assim, as coisas que você faz no dia a dia, sabe? Essas coisas que, o básico, digamos assim. Aí você escreve tudo isso no papel, aprende a falar tudo. Aí depois você aprende a falar, aprende a colocar essas palavras em frase. A quinta dica que eu vou falar, que me ajudou também muito e que, tipo assim, hoje em dia me dá um orgulho, né? Porque quando eu era bem menor, eu ficava escutando as músicas em inglês e eu não sabia nada que eu estava falando. Aí eu ia lá, traduzia e pensava assim, ok, né, agora eu quero aprender a cantar essa música, mas como é que você vai cantar em inglês se você não fala inglês? Aí ficava lá, eu tentando ler as letras tudo em inglês, tipo assim, errando tudo, mas eu tava tentando. E eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou bastante também, porque como eu tava sempre lendo e sempre escutando o que as pessoas falavam, na hora que eu comecei a aprender, foi mais fácil, assim, de pegar e até mais fácil de pegar meu sotaque, que hoje em dia eu tenho mais sotaque em português, que eu tenho certeza que vocês percebem. E uma pessoa comentou no meu vídeo também que parece que eu nasci aqui, e eu não sei se isso é elogio ou vergonha, porque eu nasci no Brasil, meu português é fluente, mas o sotaque... Então, voltando ao foco, o que eu tava falando mesmo? 6 horas e meia depois. Ah, então
Você lendo a letra, tipo, se você gosta de música americana, é perfeito. Se você não gosta, tem muitas músicas americanas, então eu tenho certeza que você vai acabar gostando de alguma. Música, olhando a tradução, olhando a letra e tentando cantar isso na sua cabeça, sabe? Tentando pronunciar as coisas do jeito que o cantor tá pronunciando, ajuda muito. Hoje em dia, eu olho pra músicas que eu costumava escutar e não sabia o que você tá falando, e tipo assim, é como se as coisas tivessem tudo na minha cabeça já, sabe? Tipo, como se eu soubesse isso faz muitos anos. A sexta dica é mude o seu celular pra inglês. Tipo, quando você coloca no ajustes e tem lá a língua, mude pro inglês, porque aí você vai acostumar a ver tudo em inglês e vai aprender as palavras pequenininhas. Eu fiz isso no Brasil também, e eu sempre ficava mudando, mudava de um, mudava pra outro. Aí quando eu mudava pra inglês, eu pensava assim, eu nem sei o que isso significa. Era um desastre, porque eu não era consistente com as coisas que eu tava fazendo. Por exemplo, eu começava com um aplicativo, aí eu fazia por uma semana, parava. Não tem como aprender assim. O motivo que eu aprendi bem mais fácil quando eu cheguei aqui é porque eu tava constantemente, todos os dias, fazendo as mesmas coisas. E a mesma questão de você tá vendo o seu celular em inglês. Quando você vê as mesmas palavras todo dia, você vê as palavras em inglês, eles estão te falando as coisas em inglês, você é obrigado a aprender. Sétima dica... Sétima dica é pra você tentar pensar em inglês. É difícil, mas é até divertido. Quando você começa a pensar, tipo assim, você tá sozinho pensando na sua cabeça, você pensa, como é que fala essa palavra em inglês? Ou então você tá pensando em qualquer coisa, você pensa assim, como é que eu falaria isso em inglês? Foi assim que eu aprendi, assim, muito rápido, porque eu sou muito curiosa. Aí, quando eu pensava as coisas na minha cabeça, eu pensava assim, como é que eu falaria isso em inglês? Aí eu traduzia, se eu já soubesse algumas coisas, ficava mais fácil ainda. Inclusive, hoje em dia, eu só penso em inglês. Eu acostumei tanto que hoje em dia é difícil pra mim pensar em português. Geralmente eu só penso em português quando tá todo mundo falando em português perto de mim e olhe lá. E é por isso que é mais difícil pra mim falar, porque quando eu tô pensando na minha cabeça, eu fico só falando, pensando na cabeça, vai pensar onde mais? Mas quando eu tô pensando, as palavras vêm em inglês, aí eu tenho que traduzir pra português. A oitava dica é pra você ver vídeos no YouTube. Se você tá vendo esse vídeo agora e se você chegou até aqui, você já tá fazendo uma das dicas, então parabéns. Quando eu falo assista dicas no YouTube, tem muitos vídeos de professores ensinando e coisas que você pode aprender de graça, sem precisar, tipo, se esforçar numa aula nem nada disso. Você só assiste o vídeo e escreve no seu caderno e ajuda muito. Foi isso que eu fiz também. Principalmente que na escola, eles já dão vídeos pra gente assistir. Então, tipo assim, eu fui forçada. Essas coisas que eu tô fazendo, eu fui forçada a fazer na escola. Então, a maioria das pessoas que não aprende, não é porque não tem dificuldade de aprender, é porque simplesmente para de tentar ou tenta por pouco tempo. A nona dica é tente escutar o que os outros estão falando e falar do jeito que eles falam. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho no começo, mas foi assim que eu aprendi. Porque quando eu tava na escola com, tipo, pessoas de 14, 15, 16 anos, né? E eles não tem filtro, na verdade nem adulto tem filtro, mas eles sempre falavam, o seu sotaque é tão grande, seu sotaque é isso, aquilo. E isso me frustrava tanto, porque eu pensava assim, gente, eu trabalhei tanto pra poder aprender meu inglês, pra todo mundo me ficar falando que eu tenho sotaque. E me deixava, assim, chateada. Mas hoje em dia, quando eu escuto isso, eu fico assim. Porque, tipo assim, as pessoas aqui não têm sotaque. Não todo mundo tem um sotaque. Tem um sotaque aqui, é tipo cool, é legal, é interessante. Então, quando eu falo que eu tenho sotaque, eu falo assim, eu procurei como mudar o seu sotaque. Isso foi uma das coisas que mais me ajudaram também, mesmo que eu tô falando isso pra todas as dicas. Porque hoje em dia, quando eu falo uma palavra difícil, alguma coisa assim, eu simplesmente penso em outra pessoa falando. Tava, por exemplo, os outros estudantes falando, ou a professora falando, e eu ficava repetindo aquilo na minha cabeça. A 10ª e última dica, que vai te ajudar bastante também, se você tiver como fazer, se você mora aqui nos Estados Unidos, uma das dicas, parte da dica é pra poder trabalhar com um americano, e se você tá indo pra escola, com certeza você vai estar fazendo amizade com um americano, e tentar conversar com eles o máximo possível. Porque eu conheço muitos brasileiros que vêm pra cá, ou até outras pessoas de outros países também, e que não se enturma com a gente que fala inglês, que fica falando só as mesmas línguas, aí você não aprende.
O que me ajudou bastante também quando eu vim pra cá foi que a minha escola não tinha brasileiro, então eu era forçada a praticar a língua com outras pessoas. E se você não mora aqui, a dica é, se você não mora nos Estados Unidos, a dica é para você fazer amizade com pessoas que não falam português. Por exemplo, no Twitter, no Facebook, Instagram, sei lá. Hoje em dia tem muito jeito de fazer amizade, principalmente se você gosta de jogo, videogame, essas coisas assim. É muito fácil fazer amizade com estrangeiros. Então, faz amizade com a pessoa. Talvez até em grupos de aprender inglês você consegue achar alguém que pode te ajudar a praticar, a conversar com você todos os dias e praticar isso. E é isso. Se você quiser realmente aprender e realmente ficar fluente em pouco tempo, sem curso, segue todas essas dicas que eu falei e se inscreva no meu canal também, porque eu sempre posto vídeos em português e em inglês e você pode escutar os dois. Geralmente os meus em português é pra poder falar da minha vida aqui, né, obviamente. E os meus em inglês você pode escutar e praticar o seu inglês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreva, comente e eu te vejo no meu próximo vídeo. Tchau!